Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial possível. Boa. Disputa do Bolsonaro e do Lula. Se você tivesse que fazer uma analogia para comparar o Bolsonaro e o Lula, você diria que eles são o quê? Dois leões lutando por uma mesma toca no deserto, entendeu? Sim. E isso se aplica em todos os níveis. Na disputa de prefeitura, né, na disputa municipal, também, de certa forma, é criado esse bipartidarismo, mas não são dois partidos, são duas alas. Tem a ala mais do Bolsonaro e a ala mais do Lula, e a gente consegue ver que o Bolsonaro está em vantagem sobre o Lula Engraçado isso. nas eleições das 103 maiores cidades. Então, fizemos um estudo bem interessante aqui, a Folha publicou. Eu só queria fazer um parênteses, porque aí, antes de começar as eleições, eu tava vendo muita gente comentando, essas vão ser as eleições mais bipolarizadas de tudo, esse negócio de esquerda e direita vai ser a narrativa que vai absorver tudo e tal. O Marçal roubou todos os holofotes, destruiu completamente toda essa análise política mais técnica, assim, a relevância disso, pelo menos. Sim. Mas a gente achou uma reportagem que dá pra falar sobre isso, então... Exato. E aí, cara, a Folha fez esse estudo aqui bem legal, cara. Pegou as 100 maiores cidades do Brasil, todas as que têm mais de 200 mil eleitores, e viu se os bolsonaristas estão ganhando, se os lulistas estão ganhando, ou se tem alguma outra facção, né? E aí, cara, eles viram que o nome do ex-presidente Bolsonaro está em primeiro lugar em 23 dos grandes municípios, 11 deles de forma isolada, enquanto do presidente Lula estão em 16 das cidades, sendo 5 isoladas. Aqui tem uma lista das... Algumas das que estão nas lideranças isoladas de partidários do então, Bolsonaro. Então, de capitais, a gente tem Curitiba, Porto Alegre, que é interessante Maceió, também, né? Porto Velho, Boa Vista, Palmas. São as capitais que o Bolsonaro está liderando. Além disso, algumas outras grandes cidades, como São Gonçalo, Uberlândia, Londrina. Mas dá pra ver uns perfis diferentes aí de candidatos, né? Tem gente do PSD aí, o PSD que é inimigo declarado. Inclusive, os próprios bolsonaristas estão promovendo um boicote ao PSD, por ser o partido do Pacheco, presidente do Senado, que está embargando o impeachment do Alexandre de Moraes, né? Então... Exato. E aí o Lula, ele lidera nas capitais do Rio de Janeiro e do Recife só. Além disso, tem outras grandes cidades também, né? Juiz de Fora, Camaçari e tal. Mas, na minha opinião, isso aqui tem uma análise bem interessante. Primeiro, isso aqui são as pessoas que estão liderança isolada, né? Boa parte da liderança isolada, cara, é de pessoas que não são exatamente bolsonaristas ou lulistas, né? Então, sim, o Eduardo Paes, ele não é lulista. Não, inclusive ele está omitindo totalmente. Inclusive, essa é a perspectiva do candidato que é mais à esquerda aqui no Rio, Tarcísio Mota, né? Ele fala, cara, o Eduardo Paes está com apoio do Lula, mas eu não tenho coragem de bater uma foto do lado, ou de fazer um comício junto. Eu que sou o verdadeiro candidato do Lula, né? Porque o Eduardo Paes, ele tem a estratégia justamente de, cara, eu quero receber o voto de nego bolsonarista, eu não tô nem aí. Sim. Então, se o Eduardo Paes começasse a ficar muito do lado do Lula, sim, sem dúvida ele só ia ter o que perder. Né? Com certeza, o PT vai integrar o governo dele e tal, só que a estratégia eleitoral e as próprias pautas do Eduardo Paes pouquíssimo tem a ver com o próprio Lula. Se bem que tem algumas ligações, né? Ligações antigas, né? O Lula se correspondeu com o Eduardo Paes por um longo período de tempo, porque eles organizaram juntos a Copa e a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. E aí o Eduardo Paes, que na verdade também é um cara muito político, tinha uma relação de proximidade com o Lula. E falando de outro tipo de associação, né? O Eduardo Paes, ele era da panela do Sérgio Cabral do Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral caiu na Lava Jato, muitos aliados do Lula, inclusive... O próprio caiu da Lava Jato também. Sim. Talvez tenha esse tipo de associação entre os dois. O Lula e o Eduardo Paes, ele tem uma troca tem uma conversa deles que marcou para sempre a vida do Eduardo Paes, que é o Eduardo Paes zoando, inclusive marcou a Lava Jato, né? Que é o Eduardo Paes zoando o Lula por ter adquirido o tal sítio em Atibaia, né? Que foi uma das provas que foi usadas para, né, comprovar que o Lula de fato era o proprietário, por mais que não tivesse o nome dele. Aí o Eduardo Paes fala, porra, não sei o quê... Comprar, sítio em Atibaia, não sei o que, igual comprar uma casa de praia em Maricá. E Maricá é um outro município aqui do Rio de Janeiro que passou a odiar o Eduardo Paes. Na verdade, já fizeram as pazes, porque Maricá é um grande reduto do PT também aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim, o Eduardo Paes ficou sendo odiado pelo Maricá há um grande tempo. E isso mostra... Falei. Não, ele só mostra como é o Eduardo Paes. Exato, era isso que eu ia falar. Tipo, eu não sou particularmente fã do Eduardo Paes, mas, putz, mano, o maluco tem um certo carisma. Ele é engraçado. Tipo, porra, tá numa ligação do Lula zoando ele pelo sítio Atibaia. Isso é hilário, entendeu? Sim. Mas, enfim. Então é isso. As pessoas... E muitos dizem que a situação de João Campos lá no Recife tá parecida. Ele não quer ficar se colando tanto assim no Lula, apesar do PSB ser um partido mais ligado ao PT do que o PSD é, né? É o partido do Geraldo Alckmin. É o partido do Geraldo Alckmin, enfim. Mas as pessoas dizem que
lá em Recife ele não tá querendo ficar se associando tanto ao Lula, o que faz sentido, né? Porque, cara, a sociedade tá bem polarizada. Tipo, se você é um cara igual o João Campos que vai ganhar com, porra, 99% dos votos, você colar no Lula só tem que te prejudicar, entendeu? Você sozinho tem muito mais força. Não, ele é um garoto que tem projeção nacional, né? Ele, para as próximas gerações, quando o Lula partir, A política. E da vida também. Também eventualmente vai chegar, eu não tô desejando isso, mas enfim, vai acontecer, obviamente, em breve, inclusive, ele tá bem velho. E, cara, o João Campos vai ficar, entendeu? Não precisa dessa... com essa associação no currículo dele, né? Fotografado abraçado no Lula, então... Exato. E aí que os candidatos do PT, a gente vê de cidades menores. Aqui, aí são 3 caras do PT. Já o Bolsonaro, ele tem pelo menos na situação partidária, é parecida, né? Então, as maiores cidades, Curitiba e Porto Alegre, são 2 pessoas que não são do PL, né? Você, nosso amigo sulista aí, seja do Paraná, seja do Rio Grande do Sul, diga o que você acha do Eduardo Pimentel e do Sebastião Melo, se eles estão sendo bolsonaristas ou não, né? Pelo partido não tem como saber, mas às vezes é. Em São Paulo, relevantemente, vale a pena falar que a pessoa que está na liderança, provável próximo prefeito, que é o Nunes, ele nominalmente é apoiador do Bolsonaro, mas ele não é propriamente um bolsonarista. Eu tive uma onda de candidatos nulos, né? Poucos aí devem ser verdadeiramente ideológicos. Imagino pro pessoal dessas capitais lá no norte, talvez seja mais. Então, o Capitão Nelson, em São Gonçalo, há de se argumentar que pelo menos em termos de pauta, assim... o nome dele é literalmente Capitão, né? E ele é do PL. Eu não quero falar sobre que tipo de capitão ele é, não. Entendi. Mas é isso, eu diria que isso aqui mostra que... Aqui, o pessoal falando que Fortaleza é a única disputa entre o PL e o PT. Isso é uma coisa que tá tornando a corrida lá mais competitiva, O pessoal vai falar que a gente tá provocando o pessoal de Fortaleza, que a gente não comenta. Mas isso tá tornando a disputa mais competitiva, né? Então, esse é o motivo pelo qual pessoas como o Eduardo Paes, muito obviamente, o João Campos, possivelmente, não querem ficar colando no nome do Lula, porque não querem que isso aconteça. Talvez o Lula tenha enfraquecido a própria... Eu não sei, né? O pessoal de Fortaleza pode comentar, o Sarto não é do PT, ele é do PDT, é verdade. Mas eu acho que ele tá junto do Lula e do Ciro também, ao mesmo tempo, talvez esteja enfraquecendo o nome dele, né? Talvez para uma capital que tá querendo mudar um pouco, mudar os valores da gestão, ou o tipo de gestão, né? Essa associação assim com o lulismo, talvez seja complicado. Sim. E aí, na minha opinião, isso fala um pouco sobre o futuro dessa política partidária no Brasil, que é o seguinte: a esquerda parece que ela está muito forte no Lula ainda, mas está fraco de possíveis sucessores. Quando emergir um possível sucessor ao Lula na esquerda, que vai acontecer, tem umas pessoas direitistas idiotas que ficam tipo, caralho, quando o Lula morrer, o Bolsonaro vai fazer um governo de 1000 anos, sei lá o que. Cara, isso não vai acontecer. O mandato dos céus, né? Exato. Mas tá com cara de que o sucessor do Lula não vai ser um cara tão meio que radical quanto o Lula, entendeu? Nem existe mais. Tá parecendo que vai ser um cara tipo o Eduardo Paes, tipo o João Campos, sabe? Cara. É o contexto político que permitiu a ascensão do Lula, né? Vamos falar ali, as greves no ABC e o fim da ditadura militar. Não existe há muito tempo. Absolutamente, eu diria até, inclusive, atípico na história do Brasil, né? Poucas vezes o Brasil tem uma janela tão assim, tão propensa, tão prolífica para produção de líderes populares e tal. Dentro do getulismo, os líderes propriamente não eram sindicais, entendeu? Então, o João Goulart era, que as pessoas colocam como talvez o último presidente de esquerda antes do Lula, de verdade. Eu já vi, existe essa narrativa da esquerda do Brasil. O João Goulart foi o último, foi depois pelos militares. O João Goulart era um estancieiro playboy, entendeu? Ele era casado com a modelo da época dele, sabe? Ele tinha a preocupação social lá, a questão de ter sido ministro do trabalho, mas, não tem comparação com o Lula, que é um cara nascido no interior de Pernambuco, metalúrgico, que ascendeu dentro do movimento sindical, tornou-se a cara, o rosto, a voz de um partido, de um projeto político de 20 anos, e aí conseguiu aceder ao poder, fazer 3 mandatos. Isso é uma coisa sem precedente na história do Brasil. É uma coisa, eu diria, raríssima na história da América Latina. Assim, poucos países conseguiram fazer o que seria o arco dos sonhos da esquerda sul-americana tão perfeito quanto o Brasil. Nem o Hugo Chávez fez, né? O Hugo Chávez era milico, ele tentou dar 2 golpes. Exato, e até que ponto... Assim, o Hugo Chávez era um cara de esquerda, tudo bem e tal, mas... cara, até que ponto o Hugo Chávez só não era um populista também, né? Um cara que prometia riqueza para os seus apoiadores, de forma geral. E aí, vale a pena falar. Como tá o futuro... Como tá a esquerda no suzerano do Brasil, que é os Estados Unidos? Não tá mais trabalhista, né? Os sindicatos, eles não estão mais apoiando o Partido Democrata, eles estão apoiando o Partido Republicano. Então,
provavelmente o futuro da esquerda no Brasil não vai ser essa coisa trabalhista, só esquece, não vai mais ser isso. Nos Estados Unidos morreu, no Brasil não tem mais nenhuma liderança que consiga manter isso. Essas pessoas como Boulos, né, que manteriam um legado, por mais que o Boulos seja propriamente trabalhista, ele manteria um legado mais de tipo movimento social, lutar por pautas de igualdade, etc. Fraco, muito fraco. O Tarcísio Mota no Rio de Janeiro, extremamente fraco também, sabe? Tem o Freixo, né? Mas o Freixo eu sinto que ele Fraco também, muito fraco. Mas eu acho que ele já resolveu a vida dele, ele decidiu low profile usar e tal. Exato. Então, a gente tem dois possíveis caminhos. A gente tem o caminho de virar a esquerda no Brasil virar tipo Partido Democrata nos Estados Unidos, que na minha opinião o candidato mais alinhado seria a Tabata. Ou João Campos, né? Sim, mas a Tabata é mais até. Ou virar uma coisa própria do Brasil, que aí sim seria um Eduardo Paes ou um João Campos da vida, e na minha opinião é quase que garantido que não vai ser a Tabata. Por quê? Lá nos Estados Unidos isso cola muito mais porque a população é muito mais escolarizada, a mídia ainda tem mais respeito por pelo menos uma parcela da população do que aqui no Brasil. As pessoas consomem informação pelas vias oficiais, mas aqui no Brasil todo tiozão é no Zap, cara. Todo velho é no WhatsApp. Os jovens cagam solenemente pra mídia. Até que ponto a mídia consegue influenciar tanto o que a grande massa assim, de jovens no Brasil consome? Tipo, tem uma diferença cultural entre o jovem playboy do Rio de Janeiro e de São Paulo e do jovem meio que, sei lá, mais associado, sei lá, um Pablo Marçal da vida, sabe? Culturalmente mais ligado ao Pablo Marçal. Coisa que nos Estados Unidos quase não tem mais essa diferença. Nos Estados Unidos, a cultura de Nova York e da Califórnia, ela é a cultura de toda a juventude. Aqui no Brasil, a cultura de São Paulo e do Rio não é a cultura do jovem no Brasil, entendeu? É mais regionalista, né? Cara, eu fico tentando entender quais vão ser os caminhos que vão ser traçados pela esquerda no Brasil no pós-Lula. Porque, cara, a própria biografia do Lula, a presença dele, o símbolo que ele é, você gostando ou não, cara, ele tem um efeito de encantamento de uma grande parcela do Brasil, entendeu? Como símbolo mesmo. Pô, a gente conhece muita gente de esquerda que é ligado ao PT desde a sua fundação, desde a sua criação, ou que viu todo esse arco, né, que eu falei. E, cara, o cara fica encantado pelo Lula, porque é uma parada única mesmo. Cara, quando o Lula morrer, eu conheço vários velhos que sem dúvida vão chorar muito. Eu também. Eu conheço até algumas pessoas de meia idade, assim, que vão chorar muito. E assim, o que vai substituir isso? Claramente não vai ser algo da mesma magnitude, mas a esquerda vai precisar reencontrar suas pautas. Porque, por exemplo, também, o governo do Lula está sendo um governo muito comprometido com governar, né? Mais do que com pautas. Assim, são poucas as pautas que são realmente... Tipo, o que você colocaria dentro da administração do Lula que separaria ele dos regimes anteriores, do Bolsonaro, por exemplo? Pouca coisa. Exato. O que você separaria do Temer? Exato. Do FHC? Talvez ele tá postergando, assim, talvez algumas reformas que o Temer e o Bolsonaro foram mais corajosos de promover, sabe? Ou ele tá... A questão é, a esquerda vai ter que reencontrar o tom, né? A afinação aí pra corda voltar a tocar, vai ter que retomar, porque eu acho que o Lula já até desgastou toda a magnitude do quão magnânimo foi o ciclo dele, já foi desgastado essa passagem dele. Eu não vou falar que é a última, porque é foda, né? Se Deus quiser, eu não vou zicar. Só por ele ser velho. Eu não vou zicar, mas essa última passagem dele já tá desafinada, né? Não tem nada a ver com o Lula lá, pô, com a gravata das cores do Brasil, dando aula, abraçando Barack Obama, That's the Man, não tem nada a ver já. Então acho que a esquerda vai ter que reencontrar a sua afinação, pautas que a reúnam. E eu diria a mesma coisa para a direita, sabe? É porque, na verdade, ainda é mais difícil de entender as pautas do Bolsonaro, o que simboliza o bolsonarismo. É um fenômeno para mim, mais psicológico do que qualquer coisa, assim. Sim, para quem viu o episódio do Tim Walz e do J.D. Vance, ontem, carece ou no Spotify há 30 minutos, né? Carece uma elite, assim, para efetivamente implementar as coisas, entendeu? Tipo, não dá para você ser um movimento 100% populista só de massa. Tipo, cara, para você transformar os anseios da massa em políticas públicas, você tem que ter um intermediário que seja capaz de fazer isso. Né? Cara, é porque, para mim, o bolsonarismo, em termos do que é o que ele defende, é indecifrável. Mas eu acho que como se manifesta através do povo é um desejo por uma moralização, é um certo saudosismo que decorre da própria decadência, assim, dos costumes mesmo, dos valores da cultura no Brasil, de forma geral. É uma coisa... Tem um saudosismo próprio de um tempo onde as pessoas eram mais jovens, é um movimento meio velho também, né? Tipo, você vai os bolsonaristas mais die hard, assim, mais duros, eles são idosos. E eu acho que mistura todas essas coisas... Não, você vê a imagem de manifestação do Bolsonaro, tem alguns jovens, mas a maioria é um bando de coroa, mano. Exato. Então, tipo, o bolsonarismo mistura um saudosismo por ser jovem
um desejo de fascinar a política que, honestamente, o Bolsonaro não é o cara pro negócio, Absolutamente. né? Sem não. comentários. E, tipo, e mistura também o saudosismo para alguns, né, da ditadura militar, que era um momento que, tipo, a segurança pública estava em melhor estado, a economia era mais pungente. Então, o Bolsonaro também vai ser o cara que vai quebrar esse ciclo e vai retomar essas perspectivas assim. Não é o cara também, entendeu? Então, eu acho que pelo menos a direita sabe a nota que ela... A direita é o contrário, né? Ela tá pior de símbolo, mas ela tá melhor de ideias, assim, meio que as pessoas sabem o que elas querem melhor do que a esquerda, é menos Sim. fragmentado. Agora, a dificuldade vai ser colocar um novo líder, né? Cara, isso é uma parada engraçada, né? Eu tinha que conversar com alguém de esquerda que não é, tipo, de extrema esquerda, pra perguntar pra pessoa, cara, o que você acredita que tem que acontecer com o governo? Porque eu muito nem difícil. sei, cara. É Eu muito nem sei o que a pessoa falaria. A pessoa provavelmente falaria, tipo, a democracia tem que ser preservada, o Bolsonaro é uma grande ameaça à democracia, tipo, tudo bem. Mas além disso, Aham. o quê? Exato. Sim. Tipo, não ia ser nada, entendeu? Tipo, a esquerda no Brasil. E a verdade é que você vai falar com 10 pessoas e você vai ter 10 respostas diferentes, sabe? Se forem pessoas inteligentes, é óbvio. Eu acho que eu vou ter 10 não respostas, cara. Talvez, assim, tipo, uma pessoa vai falar, eu acredito, sei lá, nas cotas, aí o outro vai falar, eu acredito no valorizar o salário mínimo. Só que não tem nada que une, não tem um sentimento de união. Enquanto que o O sentimento de bolsonarismo... união é único e exclusivamente causado por, tipo, eu amo o Lula Exato, e eu odeio o Bolsonaro, Exato, né? então- E caindo o Lula e caindo o Bolsonaro, a Eu falo. esquerda vai ficar perdida. Sim, então, pra mim, cara, o bolsonarismo é um fenômeno psicossocial sem líder, né? Ou seja, o Pau Marçal poderia matar o Bolsonaro numa arena de gladiadores e ele virar o rei da parada, enquanto que a esquerda é o contrário. É tipo... Tem um líder e não tem nada. Exato, tem zero substância, é só o não o outro lado. Então... Cara, é interessante observar. Cara, é muito interessante. Só é muito interessante. Porque o Bolsonaro, como fenômeno psicossocial, ele também é meio anômalo, é meio esquisito. Então, cara, é uma coisa muito móvel. Aí o Pau Marçal dá uma lacrada, metade do negócio se parte. Aí, pô, o Carlos Bolsonaro xinga o Nicolas Ferreira. Tem toda uma fofoca, tem todo um mercado de consumo também. Tem o perfume, tem a botina pra você Tem o perceber. facão. A faca. Então, cara, é muito louco, assim, assistir isso É um grande acontecendo. programa de celebridade que todos É. os membros são, tipo, uns homens meio gordinhos, assim. Exato. sabe? E é a Fazenda, não é o Big Brother, assim, também. Então Sim, é interessante só ver como está acontecendo. Eu acho que essa divisão... Mas é isso que você esperaria de um movimento 100% de massas, né? É. Que todo mundo que já escreveu sobre a massa sabe que a massa é temperamental, a massa não é particularmente racional. Gustavo Le Bon... Tipo, os temperamentos dela são muito... Ela- flutuam muito, entendeu? Então é sim. isso, cara. Porra. É difícil de ler. Mas eu teria feito a aposta de que as prefeituras iam estar mais disputadas na via política, para que só Fortaleza tá nesse eixo. Eu acho que em parte o Pau Marçal roubou o show, sem sacanagem. Eu também acho, cara. Eu acho que talvez a maior parte das pessoas já esteja meio desgastada Isso dessa... talvez tenha sido a maior sorte do Eduardo Paes, ter sido o Pau Marçal ter roubado tanto a cena, que aí... Não deu espaço pro Ramagem chamar ele de lulista, etc. Exato. e tal. Porque as pessoas não ligam pra isso, né? Sim, cara, mas resumidamente, futuro da esquerda. Diz aí, quem vai ser o candidato em 2026? Lula. Ele não vai morrer, não. E na Ele tá- direita? Vai ser... Cara, então, a direita é bem mais difícil. Eu vou falar Carlos Bolsonaro. Brincadeira. Carluxo? Não, Da mentira. família só pode ser um nome. Tem um apoio amplo no Senado. Sim, tem muitos senadores que apoiam Michele Bolsonaro. Você provavelmente... Eu quero... É porque as pessoas falam que o bolsonarismo também, na sua liderança política, ele opera numa lógica de clã, né? Sim. Então, se bem que se você não é da família, você só não entra. Você é sempre um personagem secundário. Mas, cara, a gente já teve essa discussão algumas vezes, mas eu tenho minha dúvida até que ponto a Michelle realmente é do clã mesmo. Então, é porque ela não é mãe dos 3 filhos. É, Que são os 3 pretores do... sim. Da Bolsonaro é o coisa. César, claramente. Exato. E o Carluxo, O Dudu. Carluxo, inclusive, é a guarda pretoriana mesmo, né? Ele é o cara que fica ali por detrás fazendo os esquemas e protegendo o imperador. Mas eu acho que a Michelle, sem sacanagem nenhuma, é o nome mais popular dentro do fenômeno, né? Não tô dizendo um voto de direita mais moderado, mais esclarecido. Dentro do fenômeno ali da faca, da botina, do perfume Bolsonaro, Michelle, com certeza. Cara, eu acho que poucas coisas iam me dar mais vontade de sair do Brasil do que uma eleição presidencial entre o Lula com, tipo, 80 anos e a Michelle Bolsonaro, brother. Cara, esse é um momento um pouco de Black Pill, assim. Mas também tem a possibilidade do bolsonarismo gourmet se sobrepor.
no sentido de que vai conseguir apresentar um programa de verdade. O próprio Bolsonaro vai Bolsonaro falar... em um gourmet sendo o... Tarcísio de Freitas, provavelmente com o nome mais forte. Mas tem outras pessoas correndo fora, Zema e Ratinho Júnior lá. O Marçal também, né? Vai saber. Que tipo Mas de aí eu loucura acho que... acontece. Eu já coloco o Marçal como um fenômeno à parte, sabia? Marçalismo como uma outra coisa. Mas é bem parecido. É bem parecido, é bem parecido. Mas, enfim, pessoal, comentem aí quem você acha que vai ser o candidato da esquerda em 2026. Ou 2030 também, né? Porque eu acho isso bem interessante. O Lula afirmou que ele tá com um tesão de política e que ele viria pra 2026 sim. O Lula afirmou isso com o tempo. Perguntar pra... Não, tem tipo um mês. Né? Um mês? Meu Deus. Eu queria que... Porque eu me lembro que ele falou isso há alguns anos já. Ele tá sempre falando sobre isso, cara. Na campanha ele tava frisando muito o vigor físico dele. Inclusive teve uma foto que ele circulou com a Janja. Mas só esquisito também, de novo. Outra vacilada que eu vou dar nessa sequência de episódios. Mas o Lula tava de sunga e ele fez questão de dar um certo ângulo pra perna dele pô, ele botou um pacote de frente. Eu fui esquisito pra cacete. E ele tava sendo abraçado pela Janja. Eu achei que nenhuma fotografia dessas é por acaso, né? Então eu acho que Nenhum homem tão famoso quanto o Lula sai de sunga, por acaso, entendeu? E abraçado na mulher. Então eu acho que ele tentou dar aquela parada de tô firme ainda. Entendi. E foi muito esquisito. Tava assim. firme? Não sei comentários. Mas ele tem tentado, até nos comícios também, ele ficava pulando. Tu lembra também até aquela época da coisa da garrafinha d'água que tava viralizando até. O Lula tava sempre com a garrafinha d'água e pulando pra cacete, muito enérgico dentro do carro, do trio elétrico, pra mostrar que ele... Teve o vídeo dele malhando quando ele saiu da cadeia. Enfim, eu já tô me prolongando sobre o vigor do Lula. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Segue a gente no Instagram, Novos Clássicos Underline UFC. Se você gosta de assistir todas as notícias de uma vez, só com áudio, a gente está no Spotify, então pode clicar no link aqui, vai ter o episódio completo no Spotify. E segue a gente no Novos Clássicos também, que a gente faz uns vídeos mais educativos, mais produzidos, assim, mais chamativos e tal, menos focados em notícias. Isso, apresente Novos Clássicos Show pros seus amigos, entendeu? Sim. Se você quiser ter amigos inteligentes, apresente Novos Clássicos Show pra eles. Que isso? Tá bom. Sim. Boa. Mas é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado.